E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, sexta-feira, estamos chegando com o primeiro vídeo do dia. Hoje, o nosso assunto, nesse primeiro vídeo, Zubeldia. Vocês, como a gente conversou ontem, né, vocês sempre me falaram nos comentários aí, os motivos que vocês acreditam, e eu também, muitos deles, que os que fizeram o Zubeldia ter o sucesso que está tendo nesse começo de temporada, né? E eu tenho um motivo que eu deixei o meu motivo por último, porque os outros motivos todos eu peguei dos comentários de vocês, pra gente, mas eu concordo com todos, porque eu acho que quem está nesse canal aqui, eu acho que a grande maioria da torcida do São Paulo tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. Claro que isso não é ruim nem bom, eu acho que tem uma característica de pensamento comum. E aí, em relação ao Zubeldia, dos amigos aqui do canal, a opinião é muito parecida, Tem gente que critica, tem gente que contesta algumas escalações, algumas substituições, o que eu acho perfeitamente natural também, né? Porque ninguém é unanimidade, não adianta, né? Mas eu queria falar com vocês pra gente enaltecer e também lembrar, eu vou relembrar você, caso você tenha esquecido, de como foi o nosso final de ano e o nosso começo de ano. E eu não tô nem falando do Carpini, hein? Eu tô falando de antes disso. Mas antes, só aquele recadinho que eu quero dar para vocês da KTO, nossos parceiros, lembrando que tá chegando Copa América, chegando Eurocopa, e são dois campeonatos que eu particularmente gosto muito de fazer minha fezinha. Esses campeonatos internacionais que envolvem seleções e os times bacanas, as seleções bacanas da América do Sul e da Europa, eu acho legal pra caramba. Você seca as seleções que você não gosta, você faz a sua fezinha nas seleções que você gosta. Então a Eurocopa e a Copa América vão te dar uma oportunidade bacana de você se divertir com apostas esportivas. Sempre falando aquilo, né, gente? Para maior de 18 anos, com responsabilidade, não é para ficar rico, milionário, não é para ninguém faz aposta esportiva para não vou mais trabalhar, vou ganhar tanto dinheiro, que não é isso. É para se divertir, é para assistir o esporte que você gosta, não só futebol. Eu tô falando de Copa América e de Eurocopa porque nosso assunto aqui é futebol. Mas você pode fazer o assunto que você quiser, o esporte que você quiser. Tá bom? Tá sempre no primeiro comentário fixado. Eu gosto de falar isso, que você ajuda o canal aqui, me ajuda muito. Se você se cadastra usando o código Barulho, já tem um monte de vantagem, um monte de promoção, tá? Vamos só relembrar os vídeos de ontem, rapidinho. Falamos no vídeo da manhã, falamos da tarde, né? Falamos do Nacional, o diretor lá, o Brusco, que comemorou o sorteio. Falamos do... E no vídeo da noite, o vídeo da manhã foi só sobre o Nacional. O vídeo da noite a gente falou sobre a importância do Caleri, da participação dele em gols, a importância dos zagueiros, participação deles em gols, o problema da volância do São Paulo, que se o Bobadilla for mesmo para a seleção paraguaia, só vai ter 2 volantes no elenco. Aliás, os amigos falaram do Luan, a gente perdeu o Luan, né? O Luan foi pro Vitória. E eu vou deixar na janelinha. Ontem no vídeo da noite eu lembrei de falar da janelinha. Hoje eu vou lembrar de novo e vou deixar os 2 vídeos de ontem na janelinha, tá? Pra você não... Se você quiser assistir, se você não assistiu. Bom, Zubeldia. Luiz Zubeldia, 43 anos. Vocês lembram como é que o ano do São Paulo terminou? O ano do São Paulo terminou, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Ali em setembro, não foi? Acho que 24 de setembro, se não me engano. E aí entrou numa nossa festa, né? Não falta mais nada, somos campeões de tudo, beleza? Faltava só a Supercopa. Mas aí veio o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo penou até as últimas rodadas. Teve aquela goleada humilhante em cima do Palmeiras, o São Paulo foi perdendo fôlego, jogadores totalmente desinteressados. E eu lembro que a gente foi ganhar a primeira partida fora de casa, nas últimas rodadas do Brasileiro, aquele jogo contra o Bahia, num gol dos acréscimos, e o São Paulo se livrou da zona de rebaixamento nas últimas rodadas. Mas a gente terminou o ano aliviado, quando o São Paulo terminou fora do rebaixamento, mais um ano sem ser rebaixado, e também com o título inédito da Copa do Brasil. E aí a expectativa para 2024 era ótima, né? O Dorival se reuniu com a diretoria no final do ano, já estava montando o elenco, vendo as posições carentes, que o São Paulo tinha posições carentes, vendo as posições carentes, e de repente... O Fernando Diniz, no comando técnico da seleção, um fracasso retumbante, deixa a seleção brasileira em 6º lugar nas eliminatórias, com derrotas consecutivas, aqueles vexames típicos, né? Que nunca tinha perdido para a seleção tal, perdeu, nunca tinha perdido de tanto para a seleção tal, perdeu, foi mandado embora, foi demitido com total justiça, e aí... A CBF foi para cima do Dorival e quebrou as pernas do São Paulo. Quebrou as pernas porque a gente não esperava um movimento tão ruim, né, do São Paulo no começo do ano. A CBF leva o Dorival e o São Paulo traz Thiago Carpini,
que tinha feito bons trabalhos no Água Santa e no Juventude. No Juventude ele pegou o time na zona de rebaixamento, na Série B, e levou o processo. Eu confesso para vocês que eu acreditava no trabalho do Carpini. Eu acreditei. Logo depois, porque o São Paulo ficou sem treinador. Antes de contratar o Carpini, o Muricy deu aquela entrevista e fala que o Zubeldia, que esnobou o São Paulo. Aquela fala totalmente infeliz, né? O Muricy também, quando não abre a boca, eu vou te falar. Aquela fala totalmente feliz e contratou o Carpini. Quando contratou o Carpini, eu lembro, eu tava eu gravei um vídeo falando, que eu fui pesquisar sobre ele, né? Fui ver entrevistas dele, o que ele pensava do futebol, e eu tava confiante, eu achei que fosse dar certo, né? O cara novo, com a maior oportunidade da carreira dele, e a gente viu o fracasso que foi. Quando ele jogou, deixando o sistema do Dorival funcionar, o São Paulo quebrou o tabu em Itaquera e foi campeão da Supercopa. Quando ele começou a colocar as ideias dele em prática, foi um fracasso. Os jogos horríveis, o São Paulo não ganhava de ninguém, tomava gol de todo mundo, uma eliminação vergonhosa no Campeonato Paulista, ele derrota na estreia da Libertadores fora de casa para o Tadjeres, e aí tchau Carpini, e vem finalmente o Zubeldia, que disse que tentou se acertar ali com o Muricy, quando chegou, disse que ele não ia aceitar a proposta de ninguém, porque ele precisava descansar, precisava refrescar a cabeça, renovar as energias, para poder aceitar uma proposta. Ele veio na hora certa. A torcida, mais uma vez, eu tô falando a torcida dos amigos que estão aqui, né, aqui comentando aqui. A torcida desconfiada, né, porque a gente tava escaldado com um péssimo trabalho do Carpini. O Zubeldia, com pouco tempo para trabalhar, chegou e ele já foi para Goiânia assistir o jogo contra o Atlético Goianiense, que o time foi comandado pelo Milton Cruz, e aí começou a série invicta do São Paulo. Ele já assistiu na arquibancada, já se identificou, já falou da importância do São Paulo. Na entrevista coletiva dele, disse que conhecia o São Paulo, sabia da importância do São Paulo, e vai para a Libertadores já, para o jogo de Libertadores, e ganha do Barcelona, fora de casa, o Barcelona de Guayaquil por 2-0. De lá para cá, são 10 jogos de invencibilidade do Zubeldia, o melhor começo de temporada de um treinador desde 1986 com o Pepe. E o Pepe foi campeão brasileiro, né? Conquistou o título de 1986 com o São Paulo naquele ano de 86. E falando em 86, o Zubeldia tem 86, quase 87% de aproveitamento. São 8 vitórias e 2 empates. O São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo está classificado para a próxima fase da Libertadores em primeiro lugar do grupo. Está lá em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, para você ter uma ideia, vamos começar a falar dos motivos, senão o vídeo fica muito longo. Pra você ter uma ideia, eu acho que o Zubeldia, o primeiro acerto dele foi arrumar a defesa. Lembra que a gente falava aqui do São Paulo do Carpini tomava gol do Vento? O Vento fazia 2 gols por jogo no São Paulo. O São Paulo do Carpini tomou 19 gols em 19 jogos, gente. 19 gols em 19 jogos. O do Zubeldia tomou 4 em 10. A defesa do Zubeldia tomou 4 gols em 10 jogos. Então, para mim, esse é o primeiro motivo do sucesso do Zubeldia. Arrumou a casinha, começou a valorizar determinados jogadores que tinham sido preteridos pelo Carpini, como o Alan Franco, por exemplo, né? Montou uma zaga forte ali, Arboleda e Alan Franco, e esses zagueiros, além de se situarem melhor, né? Porque o esquema de marcação não é só a troca de zagueiros, não são só os zagueiros, é o sistema defensivo que a gente sempre fala, né? Ele mudou o sistema defensivo do São Paulo. E os zagueiros ainda participam dos gols, como a gente falou no vídeo de ontem, né? Então, para mim, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo de sucesso, para mim não, para nós, né? Porque vocês falaram muito da defesa e também muita gente falou do ataque, que é o segundo motivo. 19 gols em 10 jogos, gente. É um número bacana, né? E o Zubeldia jogou com vários esquemas táticos diferentes, colocou vários atacantes, foi rodando o time até para ele conhecer os jogadores que ele não conhecia. E eu acho que uma característica importante, e vocês muitos concordaram comigo, ou eu concordei com vocês, ele não tem medo de arriscar, ele vai para cima. O São Paulo tenta fazer os gols, tenta a vitória, cria muitas oportunidades. Inclusive, a gente se preocupou várias vezes, né? Com a quantidade absurda de gols perdidos do São Paulo, que não é de hoje, né? Vamos combinar que já é de um tempo atrás. Então, o mérito para mim também da ousadia do Zubeldia de fazer com que esse time jogue para frente, crie oportunidades, né? Mexendo com o elenco, mudando peças, trocando peças, e o São Paulo sempre com esse poderio ofensivo forte. Terceiro motivo, que muitos de vocês falaram e eu concordo 100%. O Zubeldia é um cara justo, pelo menos tem sido justo nesse começo de trabalho. Ou seja, ele coloca para jogar quem tá melhor, quem tá treinando melhor.
então com ele não tem nome. Nas entrevistas ele sempre fala, né? Porque quem joga é o São Paulo, quem disputa é o São Paulo, não é jogador, não é nada pessoal com nenhum jogador. Então, por exemplo, as informações que eu apurei, que ele treinou vários esquemas com o James Rodrigues e não gostou de nenhum. Não aproveitou o James Rodrigues. Então não é com o nome que vai jogar com o Zubeldia. E isso eu acho que você vai cativando a cabeça dos jogadores. Você vai cativando os jogadores. Porque o jogador tá vendo que o treinador é justo. Se você tá treinando bem, ele vai colocar você para jogar. Tá te dando oportunidade, né? Porque além de ser justo, ele deu oportunidade para todo mundo. Todo mundo jogou com o Zubeldia. Então eu acho que isso foi cativando os jogadores. Outra coisa, quarto motivo que vocês falaram também, e eu concordo. Mesmo só com 43 anos, ele tem 15 anos como treinador, ele tem uma certa experiência. E outra coisa, eu acho que além da experiência como treinador, da competência, ele conhece muito bem o futebol sul-americano. Treinou vários times da América do Sul, né? Então ele conhece, por exemplo, como funciona a Libertadores, conhece como funciona a Sul-Americana, ele conhece os bastidores dos clubes da América do Sul. Por exemplo, quando o São Paulo foi jogar contra o Tadjeres, ele explanou o Tadjeres ali. Falou do presidente, do sistema, das finanças do Tadjeres, que o presidente arrumou as finanças, que o Tadjeres contrata bem, que o Tadjeres vende bem, que o Tadjeres tem um departamento que acha jogador que River e Boca não acha. Então ele tem um conhecimento do futebol da América do Sul e também tem um conhecimento do futebol brasileiro. E também tem um conhecimento do São Paulo, que ele sempre falou, que ele acompanhou o São Paulo. Quando ele foi jogar com o São Lourenço contra o São Paulo, contra o São Lourenço, não. Ele teve um jogo no Morumbi contra o São Paulo que eu não lembro. Foi LDU? LDU, né? Que ele falou, ele olhou pro Morumbi e falou: caramba, eu tô aqui, né? Eu conheço tanto esse estádio, conheço tanto essa história. Então ele tem além de ter trazido uma comissão técnica forte, né? Tem um cara que cuida das jogadas defensivas, os outros que cuida da parte do ataque. Então, esses caras são ativos. É só você ver as imagens de treino do São Paulo, as raras imagens de treino, você vê que os caras são ativos. E pra mim, esse é o motivo mais importante, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Pra mim, o motivo mais importante desse sucesso do Zubeldia foi a parte... Eu não gosto muito dessa palavra, a parte anímica, mas a parte de ânimo dos jogadores, a parte de ânimo do Zubeldia com os jogadores. Então, a maneira dele trabalhar, a vibração com que ele faz, não só no jogo, com que ele trabalha não só nos jogos, mas também nos treinos, isso foi identificado pelos próprios jogadores. Por exemplo, eu nunca vi o Zubeldia criticar um jogador numa entrevista coletiva. Porque o fulano falhou, porque o fulano não fez a cobertura, porque o sistema defensivo e tal. Eu nunca vi ele criticar. Eu já vi ele elogiar, muitos, sempre elogiando vários jogadores. Outra coisa, essa vibração de comemorar gols com os jogadores parece uma besteira. Para muita gente, eu já ouvi muita gente falar que é besteira. Eu não acho besteira, não só para mim como torcedor, que eu acho legal pra caramba o treinador vibrar como eu vibraria se estivesse no campo. O próprio jogador gosta, gente. Lembra do gol que o Ferrarese fez, que ele pulou no pescoço do Ferrarese e ele invadiu o campo? O gol que o Luciano fez, que ele também foi comemorar com o Luciano no jogo contra o Vitória. O jogo agora da Libertadores, o segundo gol do Luciano, que ele vai atrás do gol comemorar. Então eu acho que ele conseguiu, a grande sacada do Zubeldia para mim, na minha opinião, ele conseguiu mesclar essa parte de cobrança, de trabalho intenso, né, pela experiência que ele tem, não é um aventureiro, não é um cara que está começando a carreira agora, ele soube mesclar essa cobrança com o lado de cativar os jogadores e trazer os jogadores para o lado dele. Isso tem feito, eu acho que isso tem feito com que o São Paulo esteja vivendo esse momento bom. Tá, eu concordo que você deve falar o seguinte, você pode até pensar o seguinte: Barolo, mas o São Paulo tem jogado mal alguns jogos, o São Paulo sofreu contra o Cruzeiro, o São Paulo sofreu contra o Barcelona de Guayaquil no Morumbi, o São Paulo sofreu contra o Barcelona. Sim, a gente não... eu não tô falando que o time do Zubeldia é perfeito, tem problemas, a gente sabe que tem problemas. Então, não é que tá tudo maravilhoso, tudo lindo, não é isso. É que eu só acho que a gente analisando de hoje para trás, a gente tem motivos para comemorar, porque o São Paulo está vivendo um bom momento. Como eu falei para vocês, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil e lá em cima da tabela do Brasileiro. Eu não me lembro de um começo de ano tão bom. Eu não lembro, porque o último foi em 86, então eu era criança, moleque. Então eu não lembro um começo de temporada tão bom assim. Mas, se você tiver mais algum motivo, por favor, convido a você a deixar no comentário. E lembrando que a gente se encontra amanhã. Amanhã não, a gente se encontra hoje, na sexta-feira, ainda no final do dia, com várias informações. Reforma no Morumbi, tem um monte de assunto pra gente conversar. Tá bom? Agora vai entrar na janelinha, uma aqui, a outra em cima, aqui, os dois vídeos de ontem, lembrei. Caso você não tenha visto, tá bom? Fique aí com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.